Essa mulher espiritual, ela está tão interessada em mudar a sua vida e que você realmente siga os conselhos dela e se conecte, que ela está te passando uma mensagem aqui, ó, na sua leitura geral, para ninguém ter desculpa de que não teve acesso a essas informações. Em todas as leituras que eu fiz, tanto particulares quanto gerais, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. É surreal. Olá, estrelas, gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, virginiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E nessa leitura, nós iremos trazer para você questões que irão tocar a sua alma. Questões que irão levantar de uma vez por toda algumas nuvens de dúvida que serão empurradas para bem longe de você a respeito da sua espiritualidade, do seu propósito de vida e da sua vitória. Nessa leitura você vai entender quão perto você está dessa vitória e o que realmente está impedindo. Porque você não está aqui por acaso. Nada no universo é por acaso. Nada no universo é sem querer. Você está aqui porque a sua intuição e a sua espiritualidade trouxe você porque você está prestes a vencer. Mas você tem um adversário. Você tem um empecilho. E é a respeito desse adversário e esse empecilho que nós iremos conversar. É a respeito dessa situação que a Cigana Esmeralda e os seus mentores de luz irão ajudar você a desvendar. Porque a roda da fortuna, a sua roda do destino, ela precisa girar de uma vez por todas. Então, nessa leitura, virginiano, você irá entender quais são os passos necessários para que você atraia essa vitória e que você continue vivenciando um caminho de luz e de oportunidades. Então prepare-se. Prepare-se para chorar, prepare-se para se emocionar, mas também se prepare para curar e prepare-se para sair daqui com as respostas, com um checklist muito importante daquilo que você deve ou não fazer para parar de atrapalhar a sua prosperidade. É momento de nós encerrarmos isso. É momento de acabar com esses altos e baixos. Mas para isso eu preciso que você me ajude. Eu preciso que essa conexão espiritual seja estabelecida. Por isso descruze suas pernas e braços, feche os seus olhos e oremos. Deus Santo, nesse momento eu agradeço a Ti grandemente a oportunidade de estar reunida com esses virginianos, que o meu lado feminino e o meu lado masculino, meu yin e meu yang, possam realmente entrar nessa conexão junto com o anjo da guarda e as forças espirituais que nesse momento estão atuando na vida desse virginiano, para que possamos realmente ter paz, prosperidade e caminhos abertos. Deus, confiamos na sua orientação e confiamos naquilo que o Senhor tem de melhor, que é a possibilidade de crescimento e de sucesso de uma forma individual. Por isso eu peço, rogo e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Virgem, me ajude a trazer esclarecimentos e as informações necessárias para ajustar o caminho desse virginiano com paz, prosperidade e progresso. Mesa aberta para o signo de Virgem. Mesa aberta para o signo de Virgem. Nessa primeira carta que nós vamos virar aqui, nós vamos entender qual é o seu bloqueio. Nós vamos entender qual é a sua dificuldade. Nós precisamos iniciar do início, não é verdade? Então vamos iniciar de onde você está. Cigana Esmeralda, quais são os bloqueios e as dificuldades que estão afetando nesse momento os virginianos? Quais são os bloqueios e as dificuldades que nesse momento estão afetando os virginianos? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, carta do julgamento, a colheita. A colheita, você está diante de um resultado não sombrio, mas de um resultado de paz e prosperidade. Olha que colheita abundante que você está aqui. Todo tipo de fruto e você ainda tem uma caneca na mão, mostrando que a espiritualidade ela está nutrindo
nutrindo você, ela está fortalecendo você. Por mais difícil que esteja o seu caminho, você tem uma fonte de força, você tem uma fonte de nutrição. Você sente que tem alguém por trás de você, ajudando você a passar por essas dificuldades e tirar você desse emaranhado de dúvidas, dessa confusão mental que vez por outra bate na sua porta. Essa primeira carta, nós vamos entender o porquê que diante desse cenário você ainda tropeça. Por que diante desse cenário você tem dificuldades no seu caminho? Cigana Esmeralda, qual é o motivo? Olha a primeira carta aqui, Cavaleiro de Ouros. Você é muito fiel e muito focado na sua jornada de vida. Você está olhando muito para os seus problemas. Você não está focado nas soluções. E por isso você fica andando até certo ponto e voltando. Existe um retrocesso, existe um meia volta, existe um desânimo muito grande porque você pensa que já tentou de tudo. Você pensa que já tentou de tudo. Você fica imaginando o que mais você poderia fazer para que você pudesse alcançar o seu objetivo, para que você pudesse realmente concluir a sua felicidade. É interessante que você abra a leitura com o Cavaleiro de Ouros, que não é uma carta ruim, que não é uma carta negativa, mas me fala muito do anseio de uma necessidade pesada de resolver as coisas. Então aqui, Virgem, já surge o seu primeiro conselho. Preste bem atenção nisso. O seu primeiro conselho é o seguinte: respira fundo. Respira fundo, porque essa energia é muito forte. Você está vendo que esse cavaleiro aqui é uma mulher? Você está vendo que esse cavaleiro aqui é uma mulher? Não é um cavaleiro, mas sim uma amazona? Fique em silêncio agora, Virgem. Fique em silêncio agora para você poder sentir essa energia. Porque existe aqui uma presença feminina tentando se conectar nessa mesa. De todas as leituras particulares e todas as leituras gerais que eu já fiz, é a primeira vez que eu sinto isso aqui na minha mesa. É a primeira vez que eu sinto que alguém está imbuído, está comissionado a ajudar alguém a passar por certas dificuldades e certos problemas. A roda girou. E ainda vai girar muito mais com a ajuda dessa presença feminina. Existe um espírito que está determinada, porque é um espírito feminino, a ajudar você a girar essa roda da fortuna. E você precisa entender os conselhos que serão dados aqui. Porque se você não confiar cegamente nessa energia, se você não tiver a evolução espiritual que eu sei que você tem, que se você não tivesse, você não estaria aqui, você não vai conseguir dar o salto de fé necessário para você continuar indo em frente. Lembrando a você que no fundo do deck, nada mais, nada menos que a carta da Imperatriz, provando justamente que essa presença feminina quer elevar você. Você tem muitas sementes que podem ser plantadas e dar uma variedade de frutos. Isso quer dizer o quê? Que você tem a capacidade de gestar novas ideias e fazer com que essas ideias realizem-se. Mas você tem um adversário, você tem um impostor, você tem uma força negativa que faz com que você não acredite na sua possibilidade de crescimento e de avanço. Essa carta da Imperatriz me fala da presença de uma ancestral feminina na sua vida que está fortemente empenhada em que você não cometa os mesmos erros que ela cometeu, que você não reviva as mesmas dificuldades e decepções que ela viveu e que você saia livre para usufruir com possibilidade de sucesso todas as coisas que você realmente deseja. Por isso, se você realmente entende, se você tem tido sonhos com mulheres desconhecidas, se você tem tido sonhos com visões de questões
que você não imagina, por exemplo, você num cartório assinando papéis, ou um animal de estimação que você nem tem abraçando você, ou você na presença de anjos, como se você estivesse num tribunal de justiça, ou você tendo muitas dores no corpo ao levantar, né, com uma sensação de desânimo muito grande. Isso são sinais. São sinais que a espiritualidade, ela trabalha com sutilezas. É justamente essa presença, essa mulher desencarnada, incentivando você a tomar atitudes e uma direção oposta de tudo aquilo que você tem tomado. Pessoas andando pelo meio da rua, né? Você está num shopping e aí certas pessoas ficam olhando você como se você tivesse de verde, né? Hoje eu tô de verde. Hoje eu tô de verde, né? Então, assim, você fica se perguntando, né? Gente, o que está aí acontecendo? Isso tudo pode ser muito inconsciente. Você pode estar só se dando conta disso tudo porque agora eu tô trazendo isso à atenção para você. Se isso realmente está ressoando com você, se isso tem feito parte da sua vida, digite aqui nos comentários. Eu vou ouvir essa mensagem da minha guia de luz. Eu vou ouvir essa mensagem da minha guia de luz. Ela é uma imperatriz, ela é uma mãe e ela é uma pessoa que realmente está no seu caminho. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Vamos entender agora. Quem é essa mulher na vida de Virgem? Quem é essa mulher na vida de Virgem? Vamos às cartas de corte. Nossa, 2 de copas. Alguém que realmente já teve um relacionamento íntimo com você. E isso a gente não está falando de sexualidade. Quem mais poderia ter um relacionamento íntimo e conhecer a gente melhor do que a nossa mãe, a nossa tia, a nossa madrinha, a nossa avó? Então você tem uma presença feminina muito forte na sua vida desencarnada. Não é alguém que está trabalhando para o mal. Descarte essa ideia. Se alguém vier com essa lorota para cima de você, você descarte. Existe uma necessidade muito grande de ter sensibilidade espiritual. Existe uma necessidade muito grande de crer na espiritualidade, né? Tem até uma marca, né, de produtos de beleza, produtos naturais, que fala, né, do crer para ver, né? Vou falar, é a Natura, né? Do crer para ver, né? Não seja aquela pessoa que vê para poder crer. Creia para poder ver. Esse é o segundo passo que fará com que você realmente saia desse turbilhão de reviravoltas que fazem você sempre ser puxada para trás. E você realmente sempre ter as dificuldades no seu caminho, tá? Cigana Esmeralda, me confirma quem é essa mulher. Aí caiu 2 cavaleiros, né? Cavaleiro de espadas e o cavaleiro de copas. Caem 2 cavaleiros. É alguém que realmente já está num espaço de tempo além de você, mas é alguém que já esteve num espaço de tempo antes de você. Quer dizer, a pessoa encarnou antes de você encarnar e desencarnou e você ainda está encarnada. Então vocês têm um lapso de tempo entre vocês e essa pessoa tem a capacidade realmente de ajudar. E olha só que coisa curiosa, tá? Olha só que coisa curiosa, mas que não é coincidência, porque como eu costumo dizer, na espiritualidade não existe coincidência. Existem coisas que a gente não consegue entender. Presta bem atenção. O primeiro cavaleiro que caiu, o cavaleiro de ouros. Segundo cavaleiro, e segundo e terceiro, o cavaleiro de espadas e o cavaleiro de copas. Você precisa ir na direção daquilo que está sendo orientado a você. Porque 3 cavaleiros me fala de missão de vida, me fala de uma informação chegando muito rápida para você, me fala de mudança de vida, me fala de atração de prosperidade, atração de progresso e atração de bons sentimentos. Então, o que é que você precisa mais aqui para você, de uma vez por todas, romper essas amarras do tempo e seguir adiante naquilo que você tanto deseja, naquilo que você realmente
precisa seguir, porque algo estava extremamente parado na sua vida. Algo estava travado, o dinheiro bloqueado, as suas ideias embaçadas e os seus sentimentos magoados. Mas, por meio desse espírito aqui, o seu caminho irá abrir. O seu caminho irá ser remodelado. E de uma forma, Virgem, como se nunca tivesse fechado. Nunca tivesse fechado. Você deseja realmente essa mudança? Você quer essa mudança? Então digite aqui nos comentários: eu aceito o giro dessa roda. Ou eu aceito essa roda girar. Do jeito que você achar melhor. Mas jogue para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Agora, se essa mulher desencarnada é uma pessoa que já foi do seu passado, da sua família, que conhece você muito bem e está decidida a abrir o seu caminho e fazer a sua roda girar. Se você precisa confiar cegamente nessa mulher, para que você pare com essa embolação e de uma vez por todas resolva a sua vida de uma forma linear, para que você realmente alcance a prosperidade e o progresso, derrubando todos os adversários e os obstáculos da sua vida, vamos entender aqui agora aonde você precisa se conectar com essa mulher, como você vai se conectar e como você vai realmente entender todas as mensagens que ela precisa passar para você. Cigana Esmeralda, como que Virgem pode se conectar com essa mulher e realmente receber todas as mensagens da espiritualidade? Como? Vamos às cartas de corte. Carta do 10 de paus, uma sobrecarga muito grande que está próxima de sair das suas costas. E me fala também de uma bagagem espiritual muito grande, né? Olha, nossa, excelente, carta do mago. Essa carta aqui me fala o seguinte, desculpa. Você precisa de cura e reconciliação espiritual. Sabe como que você vai conseguir se conectar com essa mulher e realmente encontrar todas as mensagens necessárias? Olhando para dentro de si e aceitando a sua mediunidade. Aceitando a sua capacidade realmente de que você está pronto e você tem todas as habilidades, todas as ferramentas necessárias para essa conexão. O que você precisa é amadurecer e aceitar essa ideia. Essa ideia de que você é um ser mágico, essa ideia de que você é um ser de luz e que a espiritualidade não está medindo esforços, para fazer com que você chegue exatamente onde você precisa chegar. É necessário que você tire o véu dos seus olhos e você comece a entender sobre magia, que você leia os livros de Rubens Saraceni, que você leia os livros de Allan Kardec, que você leia os livros de Paulo Benistes e que você leia os livros de uma gama bastante grande de escritores espiritualistas, que você assista também vídeos que vão falar para você aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa para conectar-se a essa energia e perder o medo. É interessante que existe um banho de ervas que é muito bom, muito bem usado para desconectar a gente do peso do material e fazer com que a gente se conecte melhor com a nossa intuição, que é o banho de Artemisia com calêndula, né? E o age. Esse banho, ele é maravilhoso, né? Você pode comprar Artemisia seca, com a calêndula seca. O age você encontra em lojas de produtos e artigos de Umbanda ou Candomblé, né? Faz um chá, mistura a Artemisia com a calêndula, depois você coa esse chá, coloca num pote, acrescenta um pouquinho do age, que é o anil, né? E mistura e leva para o banheiro, tá? Você pode tomar esse banho morno, tem que jogar na cabeça. Você não vai tomar o banho de higiene antes, você vai jogar o banho para se molhar.
Aí você vai se ensaboar com sabão de coco ou com sabão da Costa, né? Se enxaguar de novo com banho e pedir bons pensamentos. Enquanto essa água poderosa estiver caindo sobre você, você vai pedir bons pensamentos, intuição, conexão, que você tenha coragem de escutar aquilo que você realmente precisa ouvir, que você tenha coragem de se conectar. A espiritualidade, ela está te dando as ferramentas para isso. O mago é aquele que tem a capacidade de unir os elementos da natureza e com a sua força e o seu poder de transformação, de transmutação, fazer com que esses elementos alterem a sua realidade. Você tem essa conexão tanto com os elementos físicos quanto com os elementos espirituais, inclusive das dimensões passadas e daqueles que já estão além da vida. Ao invés de você ter medo, use isso a seu favor, virginiano. Porque não é à toa que você nasceu sobre o signo de Virgem. Não é à toa. Você sabe que você tem uma conexão e que precisa ser trabalhada. Então, você vai usar esse banho, você vai usar essas coisas caso você queira realmente mudar de vida. Caso você queira realmente transmitir a si mesmo uma bênção. Porque tudo tem um preço, virginiano. E ficar sentado de braços cruzados não vai fazer você mudar a sua vida. Mas você confiar cegamente nas orientações desse espírito fará com que você transcenda, tá? Que você ultrapasse um marco familiar. Porque você vê que existe uma repetição de um problema familiar na sua família. É como se fosse uma maldição da porta da casa para fora, um marco que realmente tem atrapalhado bastante você. Então, você sente que você tem realmente essas questões espirituais? Você sente que você, às vezes, tem a impressão de que você dormiu e fez uma viagem astral, que você fez um desdobramento, que você realmente tem recebido mensagens do outro mundo? Então digite aqui nos comentários apenas um emoji de um coraçãozinho. Assuma que você tem realmente isso no seu coração, apenas um emoji de um coração. E você vai entender, a partir de então, que a espiritualidade, ela não tem uma ponte com você, ela tem um alicerce para conduzir você exatamente naquilo que você queria. Cigana Esmeralda, e uma vez que essa porta está destrancada, que eles realmente conseguirem fazer essa manifestação astral, qual é a garantia de sucesso? Qual é a garantia de sucesso? Qual é a garantia de sucesso? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck. Nossa, Rainha de Paus. Olha aí ela aí de novo, a mulher, né? Primeiro ela apareceu na sua leitura como a Imperatriz, agora como a Rainha de Paus, que nada mais nada é menos que a bruxa do tarô. É aquela que tem a força dos elementos para compartilhar. Aquela que pode realmente movimentar as coisas a seu bel prazer e fazer tudo com muita velocidade e muito progresso. Então entenda muito bem, virginiano. Você não está louco, a sua mediunidade é o seu melhor trunfo. A sua capacidade de se conectar com o astral é o que faz você superior acima das outras pessoas. E se você está com um problema de dinheiro, você tem um problema de relacionamento, ou se você tem um problema de personalidade, é porque você não consegue entender o propósito que a espiritualidade está trazendo para você, e você precisa manifestar isso com muito mais poder. E olha aqui, ó, carta do carro com a carta do Ás de Copas. A espiritualidade sabe que você atravessa vários problemas. Ela sabe que você atravessa várias dificuldades. Mas ela está garantindo aqui uma renovação pessoal e um avanço. O Ás de Copas com a carta do carro me fala que se você permitir que a espiritualidade regue as suas sementes, você vai avançar. Me fez lembrar aqui agora, né, que aquilo que Jesus Cristo disse, que se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, né, você vai dizer para aquele monte, sai daqui, vem para cá, e o monte vai. Então, meu amor, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha.
Então faça todos os esforços necessários para que você viva isso aqui. O que te bloqueava não está bloqueando mais. Agora é uma questão de você passar por cima dos escombros, remover o entulho e deixar o caminho livre para a roda da fortuna girar de vez na sua vida. E essa mulher desencarnada, ela está muito interessada nesse seu avanço e está fazendo de tudo para que você saiba disso, inclusive se manifestando na sua leitura pública, na sua leitura geral, que é para ninguém ter desculpa de que não recebeu o aviso. Isso não está sendo dado apenas para quem faz uma leitura particular, mas ela está interessada em você, que você realmente receba essas mensagens e siga em frente. Então, o que você pode esperar? Qual é a garantia que você pode esperar? Que a espiritualidade, a carta da estrela, está te trazendo uma esperança de brilho, luz, sucesso e caminhos abertos a partir do momento que você estiver disposto a fazer os sacrifícios necessários para chegar aonde você precisa chegar. Virgem, nós temos um encontro marcado todo sábado às 18h30 e é um prazer estar com você aqui semanalmente. Escute as mensagens que a Cigana Esmeralda traz para você. São mensagens gratuitas com um conteúdo robusto que realmente tem mudado a vida de inúmeras pessoas. Eu recebo muitos feedbacks falando isso. E por isso eu me esforço de estar aqui semanalmente e eu gostaria muito de contar com a sua companhia para isso. Por isso, não se esqueça, sábado às 18h30 nós temos um encontro. E eu espero você aqui com a Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir, com certeza. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.